Se você ouvir palavras como boutique, boulevard, champanhe, espartilho ou souvenir, pode perceber que elas vêm do francês. Mas existem muitas outras palavras que o espanhol pegou diretamente do francês e incorporou em seus dicionários sem que você desconfiasse. A seguir, apresentamos 10 palavras do francês que você usa frequentemente em espanhol e provavelmente nem sabe disso. Número 1. Cartaz. A palavra cartaz é sinônimo de pôster e se define como uma folha de papel, papelão ou outro material que serve para anunciar ou dar informações sobre algo ou algum evento. Também costuma decorar os quartos dos jovens com seus cantores ou bandas favoritas. Essa palavra tem origem no latim affixum, que significa fixado ou colado, e é particípio do verbo affingere, aplicar. Mais adiante, por evolução fonética, passou ao francês como affiche, e seu uso foi documentado na França já no século XIII. Finalmente, o espanhol a readaptou em seu léxico como a palavra afiche. Número 2. Broche. Esta palavra está definida pelo dicionário da Real Academia Espanhola como um conjunto de duas peças, geralmente de metal, uma das quais se encaixa ou engata na outra. Um broche também pode ser uma joia. Nesse caso, o broche ou alfinete é usado para prender externamente uma peça de roupa ou simplesmente como ornamento. A palavra broche vem do francês broche, que derivou do latim broca, que é o plural neutro do adjetivo brocus, que significa pontiagudo ou proeminente, e era usada para se referir a pessoas que tinham os dentes superiores muito proeminentes, e com o tempo passou a ser associada à forma como esses dentes se encaixavam sobre os inferiores. Assim, passou a indicar duas peças encaixadas, ligadas aos dentes inferiores proeminentes. Número 3. Motorista. Motorista ou motorista é um sinônimo de condutor de um veículo, seja como profissão ou simplesmente por atividade. Motorista é uma palavra originada do francês chauffeur, que vem do verbo chauffer, que é o resultado da evolução francesa do verbo latino calefacere, que significa aquecer. E isso porque, até o final do século XIX, era o condutor o responsável por manter o fogo nas máquinas de motor a vapor. E embora tenha sido a designação dos primeiros condutores de automóveis, esse termo já era utilizado para designar os foguistas de outras máquinas industriais, como a locomotiva a vapor. Número 4. Cofre. Um cofre pode ser definido genericamente como uma caixa resistente de metal ou madeira, com tampa e fechadura para guardar geralmente objetos de valor. Também pode se referir a um baú ou espécie de arca, onde geralmente se guardam joias ou algum tesouro pessoal guardado sob chave. A origem desta palavra está no latim coffinus, que significa cesta, e esta provém do grego coffinus. Mas foram os franceses que a transformaram na palavra em algum momento da Idade Média, e a partir daí ela foi herdada diretamente para o espanhol, sem maiores modificações. Número 5. Complot. Esta palavra se define como uma conspiração premeditada entre duas ou mais pessoas contra outra ou outras pessoas. Também pode significar uma conjuração ou conspiração de caráter político ou social de qualquer natureza. Esta palavra deriva do francês complot, que foi utilizada no século XII, originalmente como certos acordos que as pessoas faziam nos campos de batalha,
e segundo o Dicionário Etimológico das Línguas Românicas de Friedrich Dies. Os franceses formaram essa palavra a partir do termo latino complicitum, que compartilha a mesma raiz de outras palavras como cúmplice e complicado. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Número 6. Cadarço. Normalmente chama-se cadarço a uma corda, geralmente redonda, feita de seda, linho, lã ou qualquer material composto por fios. Um dos seus usos mais comuns é o cadarço de sapatos, que serve para prender e segurar os próprios sapatos. Também é usado em outros contextos, como cordão umbilical, que é o laço que une a mãe ao feto dentro do útero. A palavra cordão vem da mesma palavra em francês, cordon, que surgiu no final do século XII como um diminutivo de corde, que significa corda, e vem do latim corda. Número 7. Elite. O dicionário da Real Academia Espanhola aceita tanto o vocábulo élite quanto elite e faz referência a um grupo minoritário de pessoas que têm um status superior ao restante das pessoas de uma sociedade, em referência a uma qualidade ou profissionalismo. E daí derivaram outras palavras como elitista e elitismo. Essa palavra foi adquirida através do francês élite, que vem do antigo particípio do verbo élire, que significa escolher e deriva originalmente do latim eligere. Número 8. Banquete. Chama-se banquete a uma refeição festiva para celebrar uma ocasião especial, que pode incluir música, dança e outras atividades de entretenimento. Os banquetes geralmente são realizados para serem celebrados em família ou com amigos, onde o mais importante é encantar os convidados com uma magnífica exibição de delícias sobre a mesa. A palavra festin vem do francês festin, e muito provavelmente os franceses a pegaram do italiano festino por volta de meados do século XIV. Festino significa literalmente pequena festa, mas com o passar dos anos passou a ser mais associado à comida do que à festa em si. Número 9. Merengue. Para aqueles que amam sobremesas, sabem que o merengue é um doce feito da mistura de claras de ovo com açúcar e assado no forno até atingir a consistência desejada. A palavra merengue, assim como muitas outras palavras relacionadas à culinária como morango, chefe ou gourmet, vem do francês do termo meringue. E existem diversas teorias sobre sua origem. A teoria mais aceita diz que os franceses pegaram essa palavra do termo latino maringa, que é uma corrupção da palavra merenda, que significa lanche, já que, ao que parece, esses lanches eram servidos à tarde para acalmar um pouco a fome. Número 10. Chacal. Este mamífero carnívoro da família dos canídeos, assim como os coiotes, lobos e cães, habita a África, a Ásia e o sudeste da Europa. O chacal é reconhecido por representar a divinização do deus Anubis, o deus da mumificação e dos mortos no Antigo Egito. Os filólogos estabeleceram que essa palavra chegou ao espanhol através do francês chacal, e esta, por sua vez, foi adotada pelos franceses no início do século XVII, do turco chacal, que vem do persa sagal, e foi através do francês que essa palavra se espalhou pelas línguas do Ocidente. Número 10. Zig-zag. Se passarmos para o plano da geometria, podemos definir um zigue-zague como uma série de linhas que formam alternadamente ângulos internos e externos repetitivos,
e derivou-se o verbo zigue-zaguear, que significa serpentear ou mover-se em forma de zigue-zague. Essa palavra foi tomada do francês zigue-zague, que por sua vez veio do alemão zig-zag, da raiz sage, que significa pontiagudo. Na verdade, a palavra original francesa era zig-zag, até que no início do século XVIII mudou sua ortografia para se tornar zigue-zague, e assim ficou igualmente registrada em nosso idioma. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Convido você a ativar também o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!